Evangelho, sexta-feira da 15ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entraram na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 15ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva hoje ao 12º capítulo do Evangelho de São Mateus. De fato, Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. É o Senhor do sábado, é o Senhor do tempo, é o Senhor da história. É o Senhor cujo coração quer a misericórdia e se oferece por amor pela salvação dos homens, a fim de que nenhum daqueles que são amados por Ele se percam. É mesmo o Senhor que nos traz a vida, que nos sacia a fome. O Senhor que nos protege do mal, que nos ensina, que nos acolhe. É o Senhor que nos perdoa e que nos dá paz. No Evangelho, os fariseus protestam em relação à atitude dos discípulos e Jesus se apresenta com um coração misericordioso por eles, que ainda não compreenderam o que o Senhor veio comunicar, não compreenderam o que na lei estava declarado, ainda que em imagem e figura, mas agora estavam diante daquele que é a misericórdia e mesmo assim não compreendiam ainda. Mas esse Senhor não mede esforços em anunciar para eles e para todos os que estão ali a verdade do seu coração misericordioso. Deus não se cansa de falar aos duros de coração para que se convertam. A necessidade dos apóstolos naquele momento e a dureza do coração dos fariseus foram as ocasiões para que o Senhor anunciasse a sua bondade e a sua misericórdia, para a conversão dos corações que estavam endurecidos e para ser a esperança e o socorro dos corações que estavam aflitos ou famintos. Como é bom o nosso Deus, que se oferece a todos, que se parte por muitos e não se perde. Hoje eu queria aproveitar para trazer para vocês esse trechinho da Liturgia das Horas, do Tratado de Santo Ambrósio a respeito dos mistérios. Ele vai nos falar sobre a Eucaristia. É o ensinamento de Santo Ambrósio aos neófitos, aos recém-batizados, sobre a Santa Eucaristia. Diz assim Santo Ambrósio: O povo purificado e enriquecido com estas vestes, as vestes do batismo, adianta-se para o altar de Cristo. Após o batizado, eles iam receber a comunhão, no rito antigo, do período de Santo Ambrósio, do IV século. Adiantam-se para o altar de Cristo, dizendo: E entrarei até o altar de Deus, do Deus que alegra a minha juventude, do Deus da minha alegria. Despidas as vestimentas do antigo erro, renovada juventude, como a da águia, apressa-se em ir participar
do celeste banquete. Chega e, ao ver a ornamentação do santo altar, exclama: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Levou-me a boas pastagens, conduziu-me às águas da quietude. E mais adiante dirão: mesmo que caminhe em meio às sombras da morte, eu nada temerei, porque tu estás comigo, Senhor. Teu cajado e teu bastão são meus arrimos. Preparastes diante de mim uma mesa contra aqueles que me perseguem. Ungiste com óleo minha cabeça, e como é luminoso o teu cálice embriagador. Coisa admirável, irmãos. O teu Deus fez tu chover o maná para sustentar com alimento celeste os patriarcas. Por isso se disse dele: o homem comeu o pão dos anjos. No entanto, aqueles que comeram deste pão, todos eles morreram no deserto. O alimento, porém, que tu recebes agora, pão vivo que desceu do céu, comunica a substância da vida eterna, e quem quer que dele coma, não morrerá eternamente, pois é o corpo de Cristo. Considera agora qual deles é de maior valor, o pão dos anjos ou a carne de Cristo, que é o corpo da vida. Aquele maná vem do céu, este está acima do céu. Aquele do céu, este do Senhor dos céus. Aquele é corruptível, se guardado para o dia seguinte, perecia. Este é totalmente imune de corrupção, e quem o tomar piedosamente não poderá experimentar a corrupção. Para aqueles, brotou a água um dia da pedra ofendida com a vara. Para ti, ó Filho, brotou o sangue de Cristo do seu peito aberto. Aqueles por um momento a água saciou, mas a ti, o sangue do Senhor refresca para sempre a tua alma. O povo antigo bebe, mas tem sede novamente. Tu, ao beberes deste cálice, não podes mais sentir sede, pois de fato aquilo era sombra, enquanto isto que tens diante de ti é realidade. Se já admiras a sombra, qual não será a tua admiração diante da realidade? Escuta como é sombra o acontecimento aos patriarcas. Diz a Escritura: bebiam da pedra que os seguia. A pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou de muitos deles, pois caíram mortos no deserto. Essas coisas foram feitas em figura para nós, irmãos. Conheces agora o que tem maior valor? A luz supera a sombra, a realidade que tens diante de ti, a figura de outrora, o corpo do teu Criador, vale mais do que o maná do céu, e ele está sendo entregue a ti, para que tenhas vida, e a sua vida em abundância. Que belas palavras de Santo Ambrósio nessa sexta-feira, que vontade de correr diante do Santíssimo Sacramento e dizer: meu Senhor e meu Deus, eu te amo e obrigado por estar presente no meio de nós, e com doçura e devoção participar da Santa Eucaristia e poder recebê-lo pedindo e dizendo: tende piedade de mim, Senhor, pois preciso tanto de ti. Me entrego em tuas mãos e espero de tua vida, pois necessito viver em ti, meu Senhor e meu Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Santo Ambrósio e da Imaculada Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.